abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, boa noite. Mais uma vez a Rede Renovo que inicia aqui e em tua casa para juntos podermos meditar na Palavra do Senhor. Hoje temos aqui mais uma vez o nosso Bispo Carlos Camarão aqui na sede. Boa noite, prazer sempre estar aqui. Eu gosto muito das Redes Renovo, posso estar mais à vontade, com a almofadinha e tudo. Para nós que estamos em casa, não é? Estamos a partilhar a Palavra de Deus em casa e por isso é que é o significado de rede, é nós podemos usar o nosso barco da nossa casa para trazer outros ao conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem. E hoje também temos aqui uma novidade, como podes já ver, temos o presbítero Tiago Mendes, que veio de Castelo Branco. Só de propósito para te fazer um comunicado, isso aqui hoje vai ser tremendo a nossa conversa aqui. Olá, boa noite em casa, boa noite também aqui. Prazer receber. Amados, né? Bem-vindo. É um gosto muito grande estar com vocês. Já Gosto tínhamos saudades de estarmos nosso. todos juntos e ainda por cima estamos na casa do Pai, né? Amém. Nada melhor que estar na casa do Pai. É tão bom. Amados, hoje a palavra que vamos meditar, ela começa com Salmos. Vem comigo, abre a tua Bíblia aí em casa para podermos meditar juntos. E em Salmo 51, quero ler contigo o versículo 12. E ele, na primeira parte do mesmo, diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mais uma vez, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Amado, quero já desafiar-vos para uma conversa. O que é que acham que o salmista está aqui a dizer? Será que ele perdeu a salvação? Ele deixou de acreditar em Deus? O que é que acham que aconteceu aqui? Interessante. Falo eu ou Tiago? Sim, bora. É interessante o tema. De facto, quando nós lemos a passagem, parece que David tinha perdido aqui a alegria que é de nós sermos salvos. Isso, na nossa caminhada, por vezes poderá vir à nossa vida quando os problemas são muitos, quando a azáfama é muita, quando as circunstâncias que nos rodeiam são tantas que parece que nos absorve, que nos consome e parece que deixamos de ter aquela alegria. Faz-nos lembrar muitas vezes, parece que as nossas muralhas acabaram por cair, as nossas defesas acabam por cair e isso leva-nos que em certos momentos parece que não fazemos as coisas com tanto gozo ou com tanto gosto. E o salmista aqui dizia, e bem, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Quando nós temos a garantia da salvação, quando nós carregamos a certeza da nossa salvação em nossos corações, de facto, não ficamos confundidos com o caminho, não ficamos confundidos com aquilo que nos rodeia, porque sabemos qual é o nosso destino. E o nosso destino é a vida eterna. E é importante nós caminharmos com a certeza da nossa salvação para que essa alegria nunca se afaste de nós. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que se nós nos mostrarmos frouxos, não é? Frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena, será fraca, não é? Então é muito importante mantermos este contexto, neste contexto, a alegria da nossa salvação. Por isso eu acho que é um versículo extremamente interessante para nós podermos começar a debater o tema, não é? E agora, e o presbítero, o que é que tem a dizer sobre o versículo? Ainda ontem estávamos a conversar, por acaso, quando estávamos a compartilhar isto, e o Bispo Carlos tocou num ponto muito importante, que era o primeiro amor, voltarmos ao primeiro amor. Ou seja, durante a nossa caminhada da vida, não é? Da vida cristã, da vida lá fora, nós vamos tendo altos e baixos, não é? E acredito que aqui o salmista David, né? Ele podia estar numa altura mais baixa da sua vida, né? Numa altura a passar por alguma dificuldade. E o que eu queria compartilhar contigo era a conversa que nós tivemos ontem, ou seja, o primeiro amor. Há certas alturas da nossa vida que nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que parar e entender e perceber o que é que estamos a falhar e voltarmos ao início, onde tudo começou. Aquela vontade de estar com o Pai, aquela vontade de, não é, estarmos lá em casa juntos. Essa conversa, por acaso, pode ser puxada para aqui porque
deixou-me muito a pensar. Ou seja, nós na vida estamos tão preocupados com tanta coisa. Ou seja, hoje o mundo oferece-nos tanta coisa. Hoje o mundo oferece-nos, está-nos sempre a bombardear com tanta informação que acabamos por nos esquecermos, muitas das vezes, de quem é o Senhor, nos esquecermos que a alegria que Ele nos pode dar, esquecermos desse tal primeiro amor. Porque é que vimos aqui? Porque é que estamos aqui reunidos? E isso também tem a ver muito... É engraçado que fizeste-me lembrar a nossa conversa de ontem, e tem muito a ver também, e falei isso na altura, com a intensidade com que nós vivemos. A intensidade que nós vivemos, às vezes, o nosso casamento determina a felicidade do mesmo. A intensidade que nós vivemos o nosso emprego determina também o sucesso do mesmo. E a nossa vida em Cristo não é diferente. A intensidade com que nós vivemos o cristianismo produz em nós um gozo extra ou não. Se nós formos intensos, então intensos também vamos usufruir da palavra. Se nós vivemos de forma mais ou menos, vamos vivendo dia a dia, logo se vê, hoje vamos vendo um diazinho de cada vez, a nossa oração for momentânea ou reativa, porque muitas vezes a nossa oração é reativa, só quando há um problema é que nós vamos orar, e deveríamos ser proativos, orando em antecipação, e isso tem muito a ver com a intensidade que nós vivemos o cristianismo. Por isso é que nós vemos pessoas nas igrejas com anos a fio e nada acontece, e vemos outros que chegam à igreja, conhecem Jesus e começam a romper e começam a ter sucesso e a ter vitória e parece que são de tal maneira contagiantes em tudo o que fazem, mas é porque também a intensidade que eles imprimem na vida deles com Cristo é se calhar muito diferente daqueles que às vezes estão há tantos anos na igreja e que pronto, esqueceram-se desse primeiro amor que nos faz correr e que nos faz caminhar e lutar de forma apaixonada por Deus, não é? Eu acho que isso é muito importante. E daí o salmista dizer: torna-me a dar a alegria da salvação. Sim. A intensidade com que nós vivemos vai fazer com que essa alegria venha até nós. Amém. É curioso, realmente, dentro daquilo que se falava sobre essa situação, nós quando começamos a namorar, nossas atuais esposas, realmente quando chegávamos a casa ainda tínhamos aquele desejo, mesmo depois de vir ao pé delas, tínhamos aquele desejo de ligar, de mandar uma mensagem: te amo, te adoro, não sei o que, essas coisinhas todas. E como o Bispo estava a falar, nós temos que alimentar também essa situação junto de Deus, que é aquele que não nos conhece só por fora, mas também por dentro, porque Ele nos criou e Ele nos conhece e sonda o nosso coração, mesmo antes de falarmos alguma palavra. Mas depois começam a surgir alguns desafios na vida e que nos levam, talvez, a quê? Tirar o foco? Não, o caminho? Eu não creio que seja perder o foco. Eu acho que às vezes é o comodismo. Eu acho que é o conformismo. Eu estou-me a lembrar aqui, eu penso, se calhar a gente vai divagar um pouco aqui do tema inicial, mas eu passo o exemplo que me tem vindo ao meu coração estes últimos tempos. O caso de Sansão. Sansão tinha voto com Deus, era um homem abençoado por Deus, era um homem realmente com propósito nesta terra, e a certa altura, para resumir a história, não é? A certa altura ele divagou naquilo que eram os princípios que Deus tinha para ele, e ao divagar nesses princípios buscou mais o desejo da carne do que propriamente o agradar a Deus. E ele era reconhecido por ser um homem forte, valoroso, que ia à luta, ia à peleja, e ele vencia tudo e todos pela força que Deus tinha colocado na vida dele. E a certa altura ele acabou por se apaixonar por Dalila, não é? E começou a ficar confortável com aquele erro. De tal maneira que um dia foi necessário ele sair novamente à peleja e ele pensava que, bem, Deus tem sido comigo, eu vou lá fora e vou vencer. Só que ele esqueceu-se que, segundo o que a Bíblia diz, o Espírito já não estava sobre ele. E ele, quando saiu à peleja, acabou por ser derrotado, ficou cego e passar vergonha. Assim muitas vezes nós vivemos, ficamos tão confortáveis com o erro, ficamos tão confortáveis com aquela situação cómoda que esquecemos de ter aquela comunhão apaixonada com Deus, aquela comunhão diária, forte, firme, na busca incessante da palavra e da revelação. E o que é que nos acontece? Quando é necessário irmos à luta,
por vezes vimos de lá magoados, quando em todo o tempo nós temos a garantia que o Senhor é connosco, mesmo que tudo possa ser contra nós, a vitória acaba por ser sempre nossa. Eu penso que este é o principal, a principal causa pela qual muitos ficam apagados na sua caminhada cristã. Mas é a minha opinião. Não é? É mesmo. E o presbítero também tem alguma... Não, é dentro do tema. Eu acho que o Bispo Carlos é mesmo dentro do tema. O tema desta noite é reconstruir as muralhas caídas. É assim, reconstruir também as muralhas caídas a nível espiritual. E esse primeiro amor enquadra-se nisso. Enquadra-se aquilo que o Bispo Carlos estava a trazer, não é? Sob Sansão. Ou seja, ele acabou por não se aperceber que as muralhas deles já estavam caídas. Ele acabou por isso. Ele acabou por estar tão confortável. Isso. E as batalhas que ele foi enfrentando na vida, que nós também o fazemos, não é? Cada um de nós, acabou por ele nem sequer reparar que depois da batalha, não é? As muralhas caíram e, ok, já não há lá nada. Ele estava tão confortável, ele estava numa zona de conforto tão boa, ou seja, tão cega, que acabou por já não se aperceber o que é que estava à volta dele. Até porque o pecado é bom. Se o pecado fosse mau, ninguém pecava, Ninguém não é? pecava. Portanto, É isso e às mesmo. vezes a gente tem que ter esta consciência que se o pecado fosse mau, ninguém ia pecar. É engraçado, estavas a falar as muralhas e há um livro da Bíblia que me apaixona imenso, que é o livro de Neemias. Há pouco estavas a falar. O livro de Neemias me apaixona, porque de facto Neemias, um homem tremendo, tremendamente usado por Deus, mas com uma convicção imensa. E acho que nestes momentos em que estamos a viver agora, precisamos nos inspirar, e o livro de Neemias é um livro que me inspira imenso. Porquê? Porque ele encontrou uma cidade destruída, as muralhas destruídas, não é? E predispôs-se a orar a Deus, buscou a Deus e predispôs no seu coração a não ser condescendente com aquelas muralhas que estavam caídas. Ele propôs no seu coração, não, eu vou reconstruir, eu vou lutar para voltar a construir novamente essas muralhas. Eu penso que isso é tremendo para a nossa vida. Quando nós... apesar de em momentos da nossa vida nós podemos detectar algumas coisas, a muralha caiu, se calhar as nossas defesas, não é? Porque as muralhas de Jerusalém eram as defesas que a cidade tinha, estarem caídas. Ele não quis, ok, estão caídas e agora vou chorar, não. Estão caídas, não. Eu vou me levantar e vou construir, vou reconstruir estas mesmas muralhas para que as minhas defesas, para que as defesas da cidade fiquem novamente fortes. Eu penso que isso é algo que nós devemos ter no nosso coração e que lá em casa, quem nos está a ouvir, ainda que em algum momento da nossa vida possamos sentir que as nossas defesas estão caídas, que as nossas defesas estão fracas, é tempo de nos inspirarmos neste livro de Neemias e começar a construir de novo as nossas defesas com oração, com luta, com jejum, com busca na palavra, busca de revelação, para nós podermos caminhar, se calhar alguns desertos que temos que atravessar, mas sabendo que o Senhor é connosco em todo o momento. Ok? Certo. Então, mas já agora deixa-me lançar aqui um desafio. Então, se as muralhas caíram, mas a Bíblia diz que nós devemos estar na brecha a vigiar o inimigo. Então, como é que as muralhas vão cair se nós estamos na brecha a vigiar o inimigo? Como é que as muralhas vão cair se nós estamos... Boa pergunta, né? É isso. Queres responder tu, Tiago? Não? Ok. Ou será que não havia lá ninguém a vigiar? Era aquilo que se falava há pouco. Eu penso que quando nós fazemos amizades dúbias, amizades que nos podem, eu não vou entrar muito hoje, penso que não há por aí, mas quando nós fazemos amizades com quem não devemos, nos arriscamos a que as nossas muralhas caiam por aí abaixo. Porquê? Porque nós pensamos que é amigo, então a gente não vigia. E quando não vigiamos, estamos mais sujeitos a cair. Por isso é que a Bíblia no Novo Testamento diz: orai e vigiai. Portanto, nós devemos de orar, mas manter sempre os alertas. E obviamente, se nós não vigiamos, sujeitamos a que o inimigo nos ataque e as muralhas possam cair. E até te vou dizer mais, Nuno. A história de Neemias é tão apaixonante que ele, depois de decidir a reconstruir as muralhas, ele não teve uma vida fácil. Porque essa é uma verdade.
aqueles que supostamente deveriam ser os amigos foram aqueles que escarneceram. Se nós lemos o capítulo 2 do versículo de Neemias, do livro de Neemias, vamos ver que ele sofreu escárnio, ou seja, aqueles que deveriam de ajudar ainda escarneceram dele. Então, o facto de nós nos determinarmos a reconstruir as muralhas, o facto de nós nos determinarmos a reconstruir essa fortaleza de defesa, nem sempre será fácil. Porque às vezes quem nos rodeia são os primeiros não vale a pena, deixa estar sossegado, os outros que orem, os outros que façam. Isso é um erro crasso na nossa vida, porque muitas vezes nós somos condescendentes com isso quando não deveríamos ser, não é? Esses bloqueiam muitas das vezes as etapas que nós vamos passando, são os nossos principais obstáculos, porque só tocando aqui num ponto, em Neemias 1, pronto, quando o irmão chega e diz como é que se encontra Jerusalém, não é? Ou seja, até queria tocar em 2 pontos. Primeiro, Neemias, ele sente aquele embate da notícia, correto? Ele fica triste, ele vai se refugiar para orar a Deus, e acredito que tenha havido aquele sentimento, não é? Quando nós levamos algum embate, alguma notícia mais desagradável na nossa vida, nós muitas vezes ficamos parados. E Neemias não, Neemias parou, estava triste, refugiou-se para orar a Deus e para expor aquilo que estava dentro do coração. O segundo ponto era, ele pensava que o maior obstáculo dele seria o rei, não é? Yeah. Mas não, foi aquilo que foi ou seja, o próprio rei facilitou-lhe a vida, porque Neemias precisava de viajar e precisava-se de ausentar durante algum tempo, e as 2 coisas que ele pede ao rei são-lhe concedidas. Aquilo que o Bispo Carlos estava a dizer, e muito bem, e a seguir os amigos dele, pensando que o iriam ajudar, foram os que o prejudicaram. Muitas das vezes a vida tem estas 2. Eles chegaram a conspirar contra Neemias. É isso mesmo. É isso mesmo. É incrível, incrível, porque ainda hoje as coisas funcionam assim. Às vezes os nossos amigos são aqueles... e até, eu nem vou dizer que é por maldade, às vezes até de uma forma inconsciente acabam por conspirar contra nós. É isso mesmo. E nos desanimar, porque os amigos dele eram os que estavam a trazer desânimo a ele, a Neemias, não é? Atrapalhá-lo. É engraçado, há algum tempo dei formação numa área laboral em que eu trabalhava, e usava muitas vezes exemplos de Neemias para aplicar, porque Neemias era um poço de convicção, um poço de coragem constante, que ele nunca se deixou desanimar pelo aquilo que rodeava, ou pela informação que o rodeava, ou pelos amigos que o rodeavam, e isso acaba por ser tremendo para a nossa vida hoje. Se nós não permitirmos que aquilo que é a conjectura à nossa volta nos desanime, amados, a gente consegue vencer e transpor todas as situações, porque vamos na força do nosso Deus, não na nossa força, mas na força do nosso Deus. Esta é a convicção que eu tenho, e Neemias nesse aspecto foi um exemplo tremendo, e tem sido um exemplo tremendo para a minha vida, porque alguns momentos eu também já senti que as minhas muralhas tinham caído, e tive que as reconstruir, ter uma capacidade de resiliência, de voltar a reconstruir tudo, e só mesmo com a graça de Deus nós conseguimos nos manter, e assim acabamos sempre por ultrapassar estes momentos e voltarmos a ter a alegria da salvação, conforme nós lemos no início. Perfeito. Estás a gostar do nosso assunto de hoje? Então, resumindo e concluindo aqui o que falamos até aqui. Primeiro, devemos estar sempre a vigiar e orar. Isso. E se algum dia tropeçarmos às muralhas que nós criamos com uma defesa contra as coisas do mundo, se algum dia elas caírem, nós devemos o quê? Não apenas chorar, mas devemos caminhar e reconstruir e seguir adiante, certo? É isso? E tem que dizer ainda mais uma coisa em relação às histórias de Neemias: é que destruir é rápido. Às vezes num dia dá para destruir a muralha. É isso mesmo. Agora, ele levou 52 dias a construir aquelas muralhas. 52 dias onde sofreu escárnio, onde sofreu conspiração, onde sofreu desânimo dos próprios amigos, onde de alguma maneira acabou por ser perseguido, mas a convicção que estava dentro dele
por aquilo que, e disseste muito bem, Tiago, ele refugiou-se, a tristeza abateu-se, mas ele refugiou-se para ir buscar força em Deus e depois voltou para o propósito que ele tinha, que era reconstruir as muralhas. E durante 52 dias, independentemente daquilo que era a informação que lhe davam, ele manteve-se convicto que aquele propósito ele iria alcançar, porque era algo que estava implícito na vida dele de fazer. Isso. Então, a convicção, a certeza, o caminhar e saber que Deus é connosco, a gente, é como diz também Salmos, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, até aí o Senhor é comigo. Por isso, essa é a confiança que nós podemos ter e ganhar dentro do nosso coração. E essa era a terceira situação que realmente ia focar como resumo, ou seja, nós devemos estar vigilantes sempre, se as muralhas caírem nós devemos reconstruir e deixar de ouvir o que o mundo tem a dizer acerca de nós, mas ouvir as coisas que vêm do alto, porque essas são as mais certas e aquelas que realmente veem o dia da manhã, quando nós não conseguimos ver nada, não é? Quanto tempo é que nós temos ainda, não? Ainda temos 10 minutos. Posso contar outra história? Eu lembro-me agora aqui, bateu-me aqui de chapa. Deixa-me só confirmar. Deixa-me só confirmar, que é para não dizer nenhum ao lado. Não é? Porque quando a gente está na igreja, às vezes enganamos no versículo, temos tempo. Agora na TV não dá para enganar, senão o irmão vai dizer. Exatamente. Segunda de Crónicas, capítulo 28, fala do rei Acaz, que para mim foi um dos piores reis que existiu. Ele era tão ruim que acabaram por sepultar longe dos outros, não fosse ele ressuscitar e voltar a reinar outra vez. E então ressuscitar e enterraram-no forte. Mas depois no versículo 29 fala do Ezequias. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele encontra um reino completamente defraudado, conspurcado inclusivamente, porque o rei Acaz sacrificou coisas aos ídolos, trouxe idolatria para dentro do povo, e Ezequias encontrou aquele reino todo destruído espiritualmente, destruído na essência, destruído no caráter, no caráter. E foi interessante o que é que Ezequias fez. Diz assim no versículo, capítulo 29, no versículo 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera David seu pai. Ele, no versículo 3 diz assim: ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Eu acho essa história tremenda. Se fores ler, e quem está lá em casa pode ler, nós aqui só temos mais 10 minutos, mas eu quero-te resumir a história nisto. Diz a história que Ezequias abriu as portas, retirou tudo o que lá estava, idolatria, tudo o que havia sido sacrificado aos ídolos. Ele mandou, neste caso, os sacerdotes limparem o tabernáculo e restituiu novamente o culto ao Senhor. Eu acho isto tremendo, porque nós vamos ver como é que se passa de um reino falido, que era o de Acaz, para um reino abençoado, que foi o de Ezequias. E o grande segredo que eu encontrei aqui foi, no primeiro dia do primeiro mês, ele abriu as portas do Senhor, da casa do Senhor. Porquê? Porque quando nós queremos mudar, nós não vamos esperar as condições favoráveis. Às vezes nós ficamos à espera, não, vou esperar que a situação fique confortável para fazer a mudança. Não, Ezequias não esperou. Contra todas as expectativas, se calhar havia muita gente que comungava do mesmo espírito de Acaz, naquela idolatria, naqueles feitos todos que eles para lá, naquelas mandingas todas que eles para lá faziam, mas Ezequias disse assim, não, quem sabe faz ao vivo, então eu venho para fazer ao vivo. Abre a porta da casa do Senhor e vamos limpar tudo o que lá está dentro. Vamos reparar primeiramente o que lá está dentro e depois ele instituiu o culto ao Senhor. Eu acho que essa é uma convicção que quem serve a Deus, quem realmente sabe quem é Deus na sua vida, não vai vender os seus princípios de forma barata. Na verdade, nem sequer os vai vender. Ezequias foi um homem de convicções, como Neemias foi um homem de convicções. Então ele restaurou a casa do Senhor, instituiu novamente o culto ao Senhor e ele transporta-se de um reino falido de Acaz para um reino próspero, foi um reinado de Ezequias.
Eu acho que é isso que muitas vezes nós, como cristãos, devemos procurar e nos preocupar em fazer. Independentemente da circunstância que nós encontramos, se nós temos convicções. É engraçado que eu estava numa reunião aqui há uns dias de louvor e até brinquei com o pessoal e disse: eu sou tão convicto das minhas convicções que nem sequer as negocio, nem sequer falo sobre elas, porque nada vai fazer mudar a minha convicção em Cristo. Então, assim como Neemias foi convicto e foi corajoso, assim como Ezequias foi convicto e foi corajoso, também nós devemos ser. E aí em casa, independentemente das circunstâncias que nos estão a rodear neste momento, vamos ser convictos e corajosos. O Senhor será connosco, mas nós temos que nos predispor a fazer a nossa parte. Limpar o que está errado, reconstruir o que está partido, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Isso mesmo. Até porque temos um grande exemplo, conforme fala João 3,16, né? Que Deus, quando envia o seu próprio Filho, o seu único Filho, é para restaurar e para trazer novamente o homem para junto de si, não é? Ou seja, é um facto. Então ele, maior exemplo. É curioso. Bem, eu peço desculpa que eu falo muito, não é? Mas vou-me lembrando das histórias. Ainda tem vindo também ao meu coração. Ontem era para ter gravado um spot até com essa palavra acerca de reconstruir. Quando Maria Madalena, após a crucificação, se dirigiu ao túmulo e encontrou o túmulo vazio, começou a chorar. E apareceu-lhe Jesus e disse-lhe assim: por que choras? Eu acho uma pergunta tremenda. Ele estava-lhe a perguntar: olha, por que é que choras? Eu venci a morte, estou aqui. Oh, amém. Não é? Ela já sabia disso. Eu venci a morte, eu sou Jesus, eu estou aqui, por que é que choras? E essa palavra tem feito rema no meu coração. Deus tem trazido ao meu coração: porquê é que estás preocupado? Porquê é que choras? Porquê é que estás angustiado? Eu venci a morte, vou vencer os coronavírus, eu vou vencer a doença, vou vencer a pobreza, eu venci. Tudo. Ele venceu, então se eu o carrego dentro de mim, eu não tenho o porquê de chorar, mas tenho que viver feliz e contente, sabendo que em qualquer circunstância o Senhor é connosco e nós acabamos por vencer. Lá para casa, é a pergunta que nós também muitas vezes devemos fazer: porquê é que choras? Porquê a angústia? Se Deus, através de Cristo, venceu a morte e te deu vida e vida com abundância, seguramente que essa vida vai fluir através de ti, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos povo adquirido, somos nação santa, geração eleita, e essa paixão, esse amor furioso que Jesus teve por nós, nos deu acesso à vida eterna. Então não há por que chorar. Ele venceu a morte. Amém. Não é? Amém. Amém. Ele venceu a morte. Diz aí comigo: Ele venceu a morte. Amém. Amém. Ele venceu a morte. Então, agora para concluirmos a Rede do Renovo de hoje, que não, ou melhor, não há nada melhor do que fazermos a oração primeiro e vamos pedir ali ao presbítero que faça essa oração, isso. Certo? Hoje é a vez dele. Fazer a oração da salvação. Oração da salvação. Eu posso falar mais um bocadinho? Mais. Ainda bem que a minha mulher não está aqui, Benção. se eu falar à vontade. Não, estou-me a lembrar ainda mais, até porque o nosso apóstolo tem falado acerca, ele fez aqui um interlúdio acerca do tempo de contagem e de facto nós falamos muito até à crucificação de Cristo e às vezes esquecemos que entre a crucificação e a ascensão o tempo que decorreu, e é engraçado, ainda falando do primeiro amor, no início da nossa conversa, Pedro a certa altura negou Jesus 3 vezes, não é? Toda a gente conhece essa parte. Pedro negou Jesus e ao contrário daquilo que às vezes as pessoas dizem: Pedro, coitadinho, sentiu-se arrependido. Não, Pedro sentiu remorsos, mas não sentiu-se arrependido. Tanto que ele voltou à velha natureza. Às vezes nós sentimos remorsos pelo erro que cometemos, mas não sentimos o verdadeiro arrependimento. E eu quero alertar lá para casa isto: o remorso faz com que a gente muitas vezes volte à velha natureza. Ok, nós erramos, nós nos defraudamos, então até sentimos remorso. Epá, errei, então o que é que eu vou fazer? Muitas vezes as pessoas afastam-se de Jesus e voltam à velha natureza. E Pedro fez isso. Pedro voltou a ser pescador, Pedro voltou a estar despreparado, não é? Se é que essa palavra existe, mas não se preparou da forma que Jesus o tinha alertado. Então ele e alguns dos seus discípulos voltaram à velha natureza de pescadores.
E é curioso que a certa altura, após Jesus ter vencido a morte, Jesus apresenta-se novamente na praia e Pedro começa a olhar e vê, não, olha, é Jesus. E diz que ele teve que se vestir à pressa, que ele estava desnudado para ir ter com o Senhor, para ir ter com Jesus. E Jesus a certa altura perguntou-lhe, Pedro, amas-me? E ele disse, não, Senhor, sabes que eu te amo, claro que sim. E ele tinha-o negado, mas naquele momento, cara a cara, a gente diz logo que ama, porque às vezes a gente com a luz apagada pensa que o Senhor não vê o pecado, não é? Mas então, quando estamos cara a cara, não, eu te amo, Senhor. Principalmente ao domingo, nós conseguimos todos amar o Senhor, porque ao domingo a gente levanta as mãos. O problema é que cristianismo não é domingo, cristianismo é a semana toda. E Jesus foi-lhe perguntando, Pedro, amas-me? Ele disse, claro que sim, então olha, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez Jesus lhe pergunta, Pedro, amas-me? E diz que dentro dele veio uma tristeza profunda, porque aí sim, aí ele se arrependeu. E ele diz uma coisa interessante, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele estava a dizer, olha, eu não te posso ocultar nada, porque tu conheces o mais íntimo do meu coração. E esse é algo que nós devemos nos lembrar em casa. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração, dos salvos, dos não salvos, daqueles que levantam a mão, daqueles que não levantam a mão. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. E isso deveria ser o princípio da reconstrução dos nossos muros de defesa, isso deveria ser o princípio de regressar ao primeiro amor, isso deveria ser o princípio para Deus nos tornar a dar a alegria da salvação. Então eu queria realmente alertar, tu que estás aí em casa a ouvir esta palavra, esta conversa de amigos, nós gostamos de nos juntar para falar da Bíblia e estas redes Renovo têm este objetivo de nós podermos estar a partilhar o que está dentro do nosso coração. Nós queremos sempre fazer este convite, não é? O Tiago vai orar para que tu possas receber Jesus como Senhor e Salvador, porque na verdade a Bíblia diz que todos fomos criados por Deus, mas filhos são aqueles que o recebem como Senhor e Salvador e confessam com a sua boca que o aceitam, não é? Porque até nisso Jesus é um gentleman, não é? A Bíblia diz lá em Apocalipse 6 que estou à porta e bato, e se abris a porta, então eu entrarei e farei morada nele. Mas se não abrires, se tu disseres não, eu não quero, ele também nunca vai forçar a entrar na tua vida, entrar no teu coração. Mas o nosso convite e a nossa proposta é esta. Permite hoje que Ele entre no teu coração, que entre na tua vida e que mude toda a tua estrutura, que mude toda a tua vida, para que, de facto, termos Jesus não nos isenta da ausência de problemas. Ter Jesus nos dá a garantia que Ele é suficiência em todas as coisas. Então acabamos sempre por vencer. E esta é realmente a proposta que nós queremos fazer aí para casa, que possas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que possas receber no teu coração, que o permitas que Ele entre no seio da tua família e que inunde o teu lar com esse espírito de amor, com esse espírito de paz, porque na verdade é isso que Ele é, amor e paz em nossas vidas. Então sim, Tiago, eu queria que realmente que tu pudesses lá ajudar quem está lá em casa a fazer uma oração para receber Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que já receberam, que possam no fundo ter este momento de oração para se em algum momento haver algum muro partido que possa ser reconstruído, porque de facto Jesus não está preocupado com o pecado que tu fizeste. Ele está preocupado com aquilo que tu vais fazer daqui para a frente. Nós temos que, para avançar na nossa vida, temos que queimar as pontes com o passado. Porque muitas vezes ficamos uma vida e mais 3 dias a olhar para trás, sempre a olhar para aquilo que fizemos, sempre a olhar... Não, há uns que vivem da glória do passado. Não, lá atrás eu fiz, lá atrás eu vi, lá atrás aconteceu. Amado, isso já não vai resolver nada. A nossa vida é para a frente. Agora está tudo muito preocupado, estamos a viver numa fase pandémica. E qual é o problema? Nós vamos continuar a avançar, o mundo ainda não vai acabar. Até porque há uma coisa que é muito clara: quando tudo pensar que está em paz, é quando Jesus vai voltar.
Isso. Então, não é agora nesta azáfama toda, mas nesta azáfama nós podemos nos ajustar cada vez mais a Deus, sermos mais intensos com o Espírito de Deus, procurar mais a revelação da Palavra de Deus para a nossa vida, e certamente que daqui para a frente vamos ter defesas maiores e melhores, mais fortalecidas, e porque realmente quando temos Jesus na nossa vida, quando carregamos esse amor pela Palavra, por Deus, pela essência que é Cristo, seguramente conseguimos ter uma vida muito mais tranquila, porque Jesus é a nossa suficiência em tudo. Então, apesar das circunstâncias, nós conseguimos viver tranquilos, felizes e calmos dia após dia. Ok? E estamos em concordância, porque realmente era nesse sentido, não só por quem quer conhecer de mais perto e aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas pegando no assunto da perda de salvação, ou da perda da alegria da salvação, Isso. pegando no assunto de reconstruir as defesas espirituais contra as situações, pronto, que não são do Pai, familiares, ou seja, a oração da salvação, só a primeira vez, e sentir também no coração aqueles que se desviaram do filho pródigo, né? E que agora estão com o desejo ardente, mas sempre a meditar: será que o Pai me aceita, será que não aceita? E como o Bispo já respondeu, o Pai aceita a todos, a todo momento. O Pai vive apaixonado por nós. Por nós. É tão doido, é tão louco isso. Eu sei que tens que orar, mas espera um pouco. Mas é tão louco isso. É que apesar do nosso erro, apesar da nossa falha, apesar de tantas vezes defraudarmos o coração de Deus, Ele continua apaixonado por nós. Me constrange a mim. Eu muitas vezes digo: Senhor, eu não sou merecedor de tanta paixão, de tanta compaixão, de tanta misericórdia, mas ainda assim Ele está sempre, como a história do filho pródigo, sempre a olhar para o caminho para ver se nós regressamos à sua casa. Ele está sempre disposto a nos colocar umas vestes novas, a nos dar novamente um caminho, a calçar-nos uns sapatos que nos garantam um caminho de tranquilidade. Ele está sempre apaixonado por nós, e eu penso nisso, não? Sabes, eu não tenho a presunção que sou perfeito. Ando lá perto, mas não tenho essa presunção. Mas me constrange ao pensar que, apesar de tanto erro, apesar de tanta falha, o amor do Pai por mim, por ti, por nós nunca mudou. Para a nossa casa. Nunca mudou. Ele continua loucamente apaixonado por nós, na expectativa que a gente se mantenha na sua casa, para que possamos ter relacionamento com Ele. Porque é isso, no fundo, o que Deus espera de nós. As pessoas procuram Deus por milagres muitas vezes, mas Deus não é... A proposta não é essa. A proposta não é milagres. A proposta é relacionamento. E Ele se entregou por inteiro através de Cristo. Ele não nos quer às fatias. Ele quer-nos por inteiro. É curioso, o apóstolo costuma falar isso muitas vezes, que Deus não vem buscar uma igreja de retalhos, uma manta de retalhos. Ele vem buscar no seu corpo para unir à cabeça, que é Cristo. Então nós devemos nos manter com essa intensidade em Cristo, porque só assim garantimos que não perdemos essa alegria de sermos salvos, de sermos cristãos, ok? Eu queria realmente hoje aí em casa esse tempo de reflexão. É engraçado que nós começamos a conversar, começamos a pregar, e a certa altura começamos a refletir sobre a palavra e a forma apaixonada que Deus tem por nós. Então, Tiago, queria-te realmente convidar a fazeres essa oração para que lá em casa possam receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que tu coloques então a tua mão no teu coração. Amém. Amém mesmo. E que digas assim: Pai, eu sei que sou pecador. Perdoa-me pelas minhas falhas. Perdoa-me, Senhor. E eu hoje quero aceitar Jesus Cristo como meu Amém. Senhor e Salvador. Eu acredito que Tu existes e acredito que Tu és a única porta e a única solução. Verdade. Vem habitar no meu coração, Jesus. Vem fazer morada e que eu possa ser um vaso usado por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Ele é o único que pode fazer de Ti uma nova pessoa. Ele é o único que pode acalmar o mar no meio da perante a tempestade.
Ele é o único que pode não desiludir-te, porque se tu olhares bem, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, há muita gente que se aproxima, há muitos familiares que nos desiludem, há muita gente que, ou pequenas expectativas que tu vais colocando e que vais apanhando desilusão. Jesus é o único caminho, como nós temos falado aqui, e é o único que Ele pode fazer diferença na tua vida. Amém. Ele é o único que pode te acalmar, Ele é o teu melhor amigo. Melhor falando, Ele é o único que é fiel. Verdade. Aquilo que o Bispo Carlos estava a dizer, nós muitas vezes viramos as costas, mas Ele é o único. Ele é o único que está lá sempre, sempre, sempre. Por isso, muito obrigado por estares connosco nesta conversa e nunca te esqueças disto. E ainda vou dizer mais uma coisa. Já terminei quantas vezes? Umas poucas. A minha esposa não está cá, vou falando. Não, estou a brincar. Pessoal, eu só queria dizer mais uma coisa. Tu que estás em casa, se calhar, não sei se estás a assistir durante o dia, durante a noite, se estás a assistir acompanhado, se estás a assistir sozinho. E o Tiago estava a orar e Deus trouxe isso ao meu coração. Mesmo quando nós estamos sozinhos, carregamos em nós a sua presença. E às vezes uma palavra muda tudo. Um gesto, uma atitude da nossa parte para com Deus muda toda a nossa história. E eu acho que eu estavas a orar, Tiago, e estava a sentir no meu coração que há pessoas que estão sozinhas a assistir a este momento em que nós estamos aqui a falar de Deus, mas vem o meu coração para lá em casa dizer que tu não estás sozinho, Deus está contigo. Eu sinto no meu coração que há mães neste momento que estão tristes porque acham que os seus filhos estão sozinhos, e Deus continua-te a dizer que eles não estão sozinhos. Esse mesmo Deus está com eles. Então há uma nova história para contar, há muito mais para ser vivido com Deus. E eu sei que esse sentimento que outrora era tristeza, mesmo aí em casa, Deus está a restaurar a tua alegria, a alegria do teu coração, e sobrenaturalmente, porque realmente o natural depende de nós, mas o sobrenatural depende de Deus. Sobrenaturalmente, aquela tristeza que estava no teu coração está a ser afastada e uma porção dobrada do Espírito Santo está a vir sobre ti, um espírito de alegria que, sem entender como, quando terminar este tempo em que nós estamos aqui, tu vais sentir um gozo tremendo, uma alegria e uma coragem de voltar a reconstruir essas muralhas que outrora caíram e restaurares cada vez mais e mais a tua vida. Por isso, eu por aqui fico e agora vou terminar de vez. Quero-te também deixar um até breve, porque realmente é bom saber que estás desse lado, é bom nós podermos partilhar a palavra de Deus, mas acima de tudo é bom saber e ter a certeza que cá dentro, quando chegar o momento, todos nós iremos subir e entrar numa grande festa com Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua estrutura e que possas cada vez mais e mais viveres essa paixão de intimidade com Cristo, com o Espírito de Deus, porque Ele é sobre ti, sobre a tua vida. E lembra-te, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, esse mesmo Espírito é sobre ti. Às vezes só precisamos de dar o clique para que tudo comece a acontecer na nossa vida. Ok? Pastor Nuno, eu já terminei. Tranquilo. Eu já terminei. Está ótimo também. Terminando então a nossa rede de renovo, hoje um pouco mais tensa, mas que é necessário porque o Espírito Santo já falou aqui várias coisas para várias pessoas, e que nos possa escrever nos comentários ou enviar mensagem privada a contar a tua história e a contar o momento de gozo na presença do Senhor quando recebeste no teu coração. E Pastor Nuno, afinal não terminei. Não, terminei sim. Eu só quero dizer, nós temos no nosso site da Igreja Cristã do Renovo um espaço de pedido de oração. Se em algum momento te sentires sozinho, vai lá, pede a tua oração. Nós temos um grupo de oração diário, temos uma equipa de oração diária, porque embora a igreja esteja fechada ao público por agora, porque nós somos luz no mundo, então também queremos dar exemplo nesta sociedade.
nós continuamos a trabalhar, nós temos uma equipa de oração que ora todos os dias por vários assuntos, onde o teu poderá ser incluído. Então, se estás numa batalha, estás num momento em que necessitas desse momento de oração, coloca nos comentários, vai lá, se não quiseres colocar nos comentários, porque às vezes nós não queremos expor a nossa vida, vai lá ao site da Igreja Cristã do Renovo e no espaço de oração, ao pedido de oração, coloca lá, não precisas expor a tua vida, a ideia não é essa, mas coloca lá, eu preciso de oração, orem por mim, e nós vamos colocar na equipa de oração, na rede de oração, esse assunto, ou essa questão, ou essa pessoa, e nós vamos nos colocar na brecha por ti, ou pela situação, acreditando que a nossa resposta vem sempre do Senhor. Amém. Okay? Amém. E agora sim, com tudo aquilo que falamos, que o Espírito Santo possa guardar estas sementes na tua vida, no teu coração. Amém. E que, com a certeza daquilo que nós temos em Marcos 11, de que tudo o que pedirmos através da oração, se querermos, isso vai acontecer. Amém. Por isso, se estás um pouco mais fraco, como se foi falado, tens o pedido de oração para nós estarmos juntos em oração, mas queria sempre que, como David falou, Senhor, traz-me novamente a alegria da salvação. Amém. Fala com Deus e eu tenho a certeza que a tua vida vai ser renovada neste preciso momento. Isso. Deus te abençoe. Sim, é possível viver feliz e ser feliz Amém. até sempre. Isso mesmo. Até breve. Até breve. Deus abençoe.